Oi, eu sou o Fábio Sacuda do Chill e esse é mais um giro da semana. Mais um. Finalmente fazendo vídeo e conseguindo fazer um atrás do outro. Apesar do outro ter ficado meio zoadinho, eu admito que ficou zoadinho. Esse aqui eu vou tentar fazer bem melhor. Tentar falar menos né, pra não ficar cortando toda hora. Então, vamos ver, vamos falar dos animes. Devil Survivor 2. Esse foi um capítulo bem meia boca. Apesar de estar começando a mostrar mais o plot, ainda continua, sei lá, parece uma colagem de outros animes. Os personagens não têm motivação, só tem objetivo. As cenas são meio vazias, por mais dramático que eles tentem parecer. É meio, sei lá, parece que pegou os personagens e jogou numa cena de algum outro anime, porque não tá funcionando. Eu não sei o que se passa na cabeça dos caras. Eles inventaram uma história, jogaram os personagens e estão fazendo as coisas acontecerem. Ninguém reage, só seguem um roteiro. É bizarro. Vamos ver se melhora agora, né, que tá chegando num ponto alto. Sei lá, né, se é ponto alto. Mas vamos ver. O Mushibu-Gyo dessa semana foi legal. É divertido esses mangá de porrada quando o cara é estúpido, né? Que o personagem já é pra ser um cara fodão, o personagem que aparece mais foda. Não sei se alguém se importa com spoiler aí, né? Mas o personagem mais foda da série, né? Ele se mostra tipo estúpido mesmo, né? Um monstro acima do normal, e o cara corta o chifre do monstro e usa o chifre pra bater nele. Tipo, tipo aquele negócio de vou cortar o teu braço e te encher de porrada com ele. É estúpido, é violência estúpida, mas é divertido. Essa semana do Valvrave foi até divertido, porque aquela menina lá, eu já tinha notado triângulo amoroso entre as duas meninas, a cantora, a menina sem noção que queria tirar a roupa lá pra provar o ponto dela na discussão. Eu queria discutir com pessoa desse jeito. Seria divertido. E o moleque principal, né? Os três já tinham uma relação meio entroncada assim, uma relação de japonês, né? Nenhum dos três falava pro outro o que se sentia, né? Aí no capítulo anterior teve o primeiro passo e aí as coisas começaram a acontecer, né? Só que além do triângulo amoroso ainda tem o plot que torna o negócio mais interessante, que é a menina obstinada, né? E aquilo lá eu achei que deu uma apimentada legal na personagem, deixou de ser só uma menina meio cínica pra ela ter uma motivação por trás, uma história, motivo também pra pegar um dos robôs, porque você não vai dar um robô pra um personagem merda, apesar de ter muito personagem merda que tem robô, entende? Ainda mais levando em conta que aquele robô verde é bacana, gostei pra caramba dele. Acho que eu preferia ele ao vermelho. Né? Mas agora fica a expectativa de quem vão ser os outros que vão pegar os três Power Rangers restantes do Valvrave. Suicide no Gargantia deu uma variadinha assim que eu achei interessante. Agora que eu achei que ia ser a invasão dos alienígenas, que aí ia mostrar pro pessoal pacífico que sobrou na Terra que o mundo tá na merda. E no entanto não foi invasão alienígena, muito pelo contrário, né? Mostrou que tem muito mais por trás da história do que se imaginava, né? Tipo, os alienígenas também são da Terra, ou sei lá, eles já vivem na Terra também. Aponta para um caminho um pouquinho diferente, mas acho que no final das contas eu tô agora prevendo o final de Suicide no Gargantia. Se for o que eu tô achando, os sobreviventes da Terra vão acabar sendo ou dizimados ou, sei lá, vão ter que aprender a viver de outro jeito,
Se você reparar naquele mapa que aparece no navio, tem uns pedacinhos de terra que sobraram. De repente eles são obrigados a abandonar os navios e voltar a viver na terra, né? E o cara, o Ledo, ele vai acabar voltando pra vida dele no espaço, e é o mesmo final do Last Samurai. Eu acho que vai ser um final igualzinho Avatar, igualzinho Last Samurai. Aku no Hana, essa semana também foi bem intenso. De novo tenso. Mas foi um capítulo assim doido. Você começa com uma cena de romancinho adolescente, apesar de você saber do background que torna tudo aquilo mais bizarro, né? Entre o Kasuga e a Saeki, né? E depois aquela cena no final. Aquele final é a última coisa que se esperava. Todo mundo achando que ia ter uma salvação. No final das contas, a merda vai pro ventilador. Esse tipo de coisa que é interessante, ainda mais num anime de 13 episódios, que é mais curtinho. A história sempre tá intensa, sempre tá bem forte. Você não tem tempo de respirar, né? A Nakamura não tem limites. Cada vez mais ela pressiona o Kasuga a aceitar o lado pervertido dele. E de repente eu comecei já a imaginar que talvez seja melhor ele deixar mesmo de ser uma pessoa boa, porque ele, como uma pessoa boa, vai ser um cara chato, um cara que passou a vida vendo filme cult e lendo livros interessantes. De repente ele perceber que ele é um pervertido, ele, na verdade, a aberração do mundo é ele, seja melhor para ele do que ele imagina que seja, né? Você assistiu Shingeki no Kyojin? Todo mundo ficou esperando esse capítulo, porque depois de um flashback, depois do que aconteceu no 5º capítulo, todo mundo queria saber, e agora? E agora, voltando na linha temporal, o que vai acontecer? O que vai acontecer, né? Não, o que aconteceu foi a Mikasa tomando a frente da história, né? Eu sei, já me contaram spoiler, então eu tô tentando ignorar o que eu já sei. A Mikasa aparece como tomando a frente da história. Você sente ainda o lado emocional dela, apesar dela ser uma personagem fria. Eu achei que ia ser meio como a Yana Mirei no Evangelho, só que eu acho que ela tem uma torcidinha a mais, né? Primeiro por causa da motivação inicial dela, né? Aquela história do flashback dela já dá uma fortalecida legal, dá uma motivação forte pra ela, né? Pra sobreviver você tem que lutar. Já botou uma frase que define ela. Continuar com ela acaba sendo uma coisa interessante. Mesmo se o Eren sumir e não for mais protagonista, ainda tem uma protagonista forte e interessante, né? Que é como mostra a hora que ela tá encurralada entre dois gigantes. Não tem como você não gostar de uma personagem daquelas. Ela é forte, infelizmente pro Eren. Ela é até mais forte do que ele, né? Ela quer sobreviver, né? Além de tudo, ela ainda é a última asiática que sobreviveu, né? Então ainda tem mais uma motivação mais forte para ela querer sobreviver, né? É a última da raça dela. É tipo o mico-leão dourado. Ela é um mico-leão dourado dos humanos. Mico-leão dourado. Esse capítulo acaba sendo interessante por causa disso. A Mikasa como protagonista. Mas o final e as minhas analogias com o Evangelion vão continuar no próximo capítulo. Como é que eu pude esquecer do Majestic Prince semana passada? Aquele capítulo finalmente mostrou um lado mais bacana, né? Acabou a fase escola, mostrou que eles daqui pra frente vão entrar de cabeça na guerra. Só que aí chegou no capítulo seguinte, o mais recente, e agora é eles com homesick, com saudade da escola. Eu achei que ia começar o negócio ficar
intenso, ter mais luta. Pô, já tá na hora, né, de uma cena assim mais impactante de ação. Até agora eles lutaram, botaram os caras pra correr, né? Aí depois apareceu os caras que não lutaram com eles, só ficaram zanzando de um lado pro outro em super velocidade, não fizeram nada também. Fora isso, foi Space Invaders, né? Aparecem os bichinhos, os caras vão atirando, atirando, atirando e vai matando os bichinhos. Usar esses robôs de uma forma inteligente. Eles fizeram uma coisa tão legal, cada robô tem uma função. E isso daí é tão interessante e não tá sendo usado. Apesar de eu gostar dos personagens, né? Super Sentai, acho que é exatamente a base que eles usaram para Majestic Prince. Você consegue perceber a personalidade deles nas reações que eles têm. Acha coerente as decisões que eles tomam, né? Existe um personagem por trás das decisões. No caso de Majestic Prince, os personagens sustentam, mas a história ainda está devendo. E isso também acaba sendo um calcanhar de Aquiles da série. Hunter x Hunter agora tá começando a ter uns capítulos mais violentos, porque esse arco de Chimera Ant, vai ser o mais violento de todos. Braço decepado, gente morrendo toda hora, gente sendo comida, no sentido, né, devorar. Ninguém vai estar carcando ninguém, né? Por enquanto ainda não. Você já vê também os personagens, até os Chimera Ant já estão se definindo mais. Alguns já estão mostrando uma personalidade muito forte. É até bom pra mim, porque eu esqueci o que acontece daqui pra frente. Até o rei aparecer, não lembro o que acontece. Eu não sei se eu não li, de repente eu não vi porque eu não tô lembrando o que acontece. Foi até interessante porque eu não lembrava que a morria. Se foi spoiler, você devia ter assistido. O Chukyodai, esse capítulo é só pra provar o ponto de Chukyodai. A qualidade de Chukyodai é você colocar dezenas de personagens, sempre apresentar algum personagem novo e sempre poder fazer ele se sustentar. Você joga uma história bacana nele, você joga um background interessante, uma motivação legal, e de repente aquele personagem que podia ser unidimensional vai aparecer lá para falar alguma coisinha interessante, ou sei lá, ajudar o personagem principal a fazer alguma coisa. De repente ele se torna muito carismático por causa de alguma coisa da história dele. Qualidade maior da história em Uchikyodai é a força dos personagens se tornarem carismáticos, de você se identificar com os personagens. É uma coisa que é difícil de você encontrar em qualquer título, né? Você consegue perceber gente de verdade lá do outro lado, e isso é muito legal. Eles olharem para os personagens e ver espelhos de si mesmo ou dos seus amigos. Também tem outros animes que eu tô assistindo, Hentai Yoji to Warawanai Neko. O legal desse anime é que, apesar de ser moezento, mas a história é bonitinha, você vai assistindo assim, você vê tudo de uma forma inocente, apesar de toda hora ter umas insinuações mais sensuais. É até interessante, é bonitinho de se assistir. Outro que eu comecei a assistir, que eu não tinha assistido a primeira temporada e eu tô vendo desde o começo, é o Chihaya Furu. É um mangá que há muito tempo eu queria ler ele e sempre ia deixando pra depois. E até assistindo o anime eu até me arrependo um pouco, porque a história é muito simpática, muito legal. O jeito como é abordado o jogo, o Karuta, é interessante, porque eu jogava Karuta quando eu era criança, na minha escolinha de japonês, e pra mim aquilo era brincadeira de criança mesmo. Mas assumido como uma coisa tão séria, você não consegue mais ver aquilo como uma brincadeira de criança. Tem estratégia, tem todos esses negócios. O principal de tudo é você ter personagem por trás daquilo. Tô gostando muito de ver, né? Eu indico, é bacana. Então, o que vocês acharam de mais esse giro da semana? Eu até me diverti mais fazendo esse, porque eu consegui gravar em uma. Eu não precisei regravar nenhuma, não. Eu precisei regravar algumas partes, mas isso daí a gente vai relevar, porque foi praticamente em um take só que eu fiz tudo. Então, vamos relevar. Eu gravei tudo em uma vez. E foi muito melhor do que fazer em 6, 7 que nem a outra. Eu acho que agora é só pensar pra frente. Talvez no final de semana eu comece a planejar fazer uma abertura, um fechamentozinho, botar uma musiquinha. Não sei se música cabe muito nesse canal, porque é mais pra ficar conversando diretamente, né?
Então, de repente é só uma batidinha, um dubstep no fundo. Eu tô esperando sugestões também, se vocês quiserem falar alguma coisa, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma ideia que você quer me passar, pode colocar nos comentários aqui no YouTube ou dentro do blog. Eu tenho Twitter, tenho Facebook, você pode mandar mensagens pra mim que eu respondo assim que possível. Eu agradeço cada curtir, cada compartilhar que você der. Isso daí é uma força que você me dá e a gente se vê no próximo.